Fala pessoal, tudo bem? Acho que o pessoal está entrando, vamos aguardar aí um pouquinho, né? Mais um dia de pandemia, oh, que beleza, né? Prova de dezembro está aí, a prova do CFP, né? A prova vai ser no dia 6 de dezembro. Então, no dia 6 de dezembro, você que vai prestar a prova vai estar lá um domingão, geralmente um domingão de calor, porque é dezembro, né? E como é um domingão de calor, você vai ter cuidado, né? Leve roupas leves, né? Leve bastante água, né? Se prepare devidamente para o calor, o verão de dezembro, né? Fala, professor Eduardo Tavares, como é que estão as coisas? Professor Felipe Garran, tudo bem? E por aí, como é que você está? Aqui eu estou bem também, né? Estamos Muito todos bom. bem. Eu dizia, né, que essa prova, 6 de dezembro, um calor assim, normalmente grande, né? Um domingo de sol, um domingo de calor, o Uhum. pessoal se paramentar devidamente. É, sem excessos, né? Pode ir com a... Não é nada de... Uma regatinha não vai ficar legal, né? Acho que não é uma boa ideia. Não precisa de regata, né? Não precisa, mas leva água, né? É bom levar água. É um jeito de não ter que ficar saindo da sala toda hora, né? Para se hidratar legal, deixa para sair quando precisar ir no banheiro, dar aquela esticada no corpo. Mas leva água que o bicho tá pegando. Ó, hoje é 11 de setembro. Pelo menos aqui tá um calor assim miserável. Tô É. sofrendo aqui. Então, imagina dezembro, né? Aqui em São Paulo tá quente mesmo, né? Uhum. Deixa eu só então, vamos fazer o seguinte: o que a gente está aqui mesmo? A gente está aqui para falar do Bobento CFP. momento CFP, Bobento pessoal. CFP. É E é o isso. seguinte: nesse momento CFP, a Ah, gente está acompanhando com o pessoal as aulas, né? O pessoal está na plataforma lá do Mundo Financeiro arrebentando nas aulas gravadas. Lá você baixa um cronograma da aula que você tem que fazer a cada dia, né? E uhum. Uou! olhadinha aqui, ó, beleza. Tá aqui esse cronograma, tá certo? Então você tem lá o processo de planejamento financeiro. Eu comecei aqui no dia 10, eu tenho que terminar no dia 13, são 4 dias, beleza? Hoje é o nosso segundo dia. Por quê? Porque hoje é o dia 11, tá certo? Então o Isso. que a gente vai fazer? A gente vai conversar sobre as aulas do segundo. Opa, foi mal. As aulas do segundo dia, tá certo? Exato. Que são as aulas de 6 a 10 do processo de planejamento financeiro. E o professor Isso aí. Eduardo, que é o brilhante professor, Ó, né, com essa careca brilhante, brilhante. né, essa Muito bem. brilhante professor dessa matéria, vai falar para a gente o que você tem que saber, quais são normalmente as questões que você vai encontrar na prova. Não quer Isso dizer aí. que você não tem que assistir a aula, tem que assistir a aula como um todo, mas o professor Eduardo vai falar de coisas que essas você não pode deixar de saber. Exatamente. Então, ó, nesse bloco de hoje, a gente está falando. A gente teve uma aula sobre ainda coleta, né, fase 2 do processo, que é de coletar informações, na qual eu falo sobre quais informações é legal coletar. Então, você fazer perguntas sobre a cobertura de seguros do cliente, receitas e despesas, situações sucessórias ou situações conjugais atípicas não, mas por exemplo, que representem um problema patrimonial, um divórcio, enfim, ou o momento de suceder uma empresa familiar. Isso tudo você vai perguntando ali nas entrevistas e nos questionários. A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, né? Então, hoje a gente entra já na parte 3 do processo de planejamento financeiro, que é a parte de analisar as informações que você coletou do cliente. Então, você conversa com o cliente, você aplica questionários, você troca e-mails, você troca o WhatsApp, sei lá eu, né? Cada profissional aí tem seu método. Terminou tudo, vai para o escritório com aquela pilha de informações e agora chegou a hora de analisar, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz aí na hora de analisar as informações do cliente é tentar já fazer uma análise do perfil do investidor. A gente vai falar isso amanhã, que a gente vai entrar na API amanhã. Mas você começa a olhar para as informações e tratar as informações para ver em qual perfil aquele investidor se enquadra, né? Se ele está muito disposto, propenso a tolerar risco, se ele tem muita capacidade de tolerar risco ou baixa, né? Dessa conclusão vai partir todo o planejamento que você vai
recomendar de alocação de ativos para o cliente, certo? E aí a gente entra na primeira pergunta que eu separei aqui, que é uma pergunta que cai com muita frequência, talvez não caia desse jeito, mas vai te cobrar esse tipo de relação entre o risco, tolerância a risco e a característica do momento de vida ali do investidor, né? Então eu vou virar a câmera aqui, vamos ver se está enquadrando direitinho. Pronto, tá aqui, ó. Um fator que tende a diminuir a tolerância a risco dos investidores então o que faz com que o meu investidor seja enquadrado num perfil menos tolerante a risco, né? Eu tenho que saber isso, tenho que relacionar essas duas coisas e assinalar a alternativa correta. Então a alternativa A fala aí baixa necessidade de liquidez, né? Isso aumenta ou diminui a tolerância a risco do investidor? Isso tende a aumentar, né, a tolerância a risco do investidor, porque se o investidor não precisa do dinheiro, não necessariamente vai precisar do dinheiro a qualquer momento, não é a grana do leite ali, do pão, qualquer coisinha que acontecer ele vai ter que contar com aquilo, ele pode aplicar visando o longo prazo. E quando a gente aplica visando o longo prazo, o retorno é maior, né, tende a ser maior. Mercado de ações é assim, se você vai aplicar um fundo de investimento é assim, se você vai aplicar até mesmo na renda fixa, se você pega um título ali que é indexado à inflação, melhor pensar no longo prazo. Porque no curto prazo, esses títulos, até título de renda fixa, né? Se você tem ali uma NTNB, por exemplo, no curto prazo ela vai oscilar, vai acompanhar o movimento da curva de juros. Se você precisar dessa grana no curtíssimo prazo, vamos supor que, né, o juro está dando uma porrada para cima, você vai perder dinheiro. Então, a necessidade de liquidez, quanto menor, mais risco eu posso tomar. Porque se eu vou precisar do dinheiro só lá na frente, eu posso ainda aceitar alguma perda, alguma volatilidade que dá tempo de recuperar, né? Então, a alternativa A não é. Então, vamos para a alternativa B. Curto prazo dos investimentos. Aí é justamente o inverso do que a gente está falando, né? Se eu estou focando no curto prazo, então minha tolerância a risco tende a ser menor, né? Então essa é a alternativa correta. Quanto menor o prazo do meu horizonte, quanto menor for meu horizonte, mais cedo eu quero contar com aquela grana, menos risco eu vou assumir, porque, né, para não correr o risco de chegar lá no momento de pegar a grana e ter menos do que eu precisava, menos do que eu tinha planejado, projetado, né? Então, alternativa B é a alternativa correta dessa questão aí. Vamos continuar olhando as alternativas, né? C, condições favoráveis de mercado. Tem alguma relação com preferência por risco, né? E tende a aumentar a preferência por risco, né? Principalmente se você for botar nessa conta aí aspectos comportamentais, aspectos psicológicos, mas é mais fácil assumir risco quando as condições de mercado são favoráveis. É só você pegar o tanto de investidor que foi para a Bolsa, por exemplo, ali depois de 2010, 2011, quando as coisas estavam melhorando na Bolsa brasileira, ou antes de 2008, né, até 2007, ali, meados de 2008, quando ainda o mercado brasileiro estava dando uma porrada antes da crise. Aí, né? Então, atrai mais gente quando está todo mundo vendo que a coisa está boa. É mais fácil você topar, assumir risco, né? O que é uma grande armadilha comportamental, mas isso é assunto para outras aulas. Certo? Então, por isso que a alternativa C aí não serve para a gente. E longo tempo até a aposentadoria também tende a aumentar a tolerância a risco, né? Por características que a gente já conversou. Maior o prazo, mais risco eu posso tomar. Certo? Então, tá aí uma questão que costuma aparecer, costuma cobrar esse tipo de conhecimento, esse tipo de relação, de articulação entre os dois conhecimentos. Legal, show de bola, muito bem. Na alternativa B, que a gente deveria colocar como correta, essa é a situação que o cara teria a carteira, né? Então seria curto prazo dos investimentos, que ele teria uma carteira de curto prazo ou ele quer investir no curto prazo? O horizonte dele é de curto prazo. O horizonte é de curto prazo. Se a gente se a gente for pensar na carteira de curto prazo, pensando, sei lá, em títulos públicos com duration menor, né? Aí o cara tem mais apetite por risco, né? Títulos de curto prazo podem oscilar mais, aí, ou eu estou falando besteira. Não, é isso mesmo, né?
Não, na verdade, título de longo prazo, Longo prazo, oscilaria o mais, eixo né? maior oscila mais, isso, é verdade. Mas de é verdade. qualquer forma, aí Mas não tô falando então de duração de investimento, de prazo de resgate, não. Tô falando de objetivo. do horizonte dele. Porque olha só, aqui não dá para discutir muito com a questão porque a gente está falando de processo de planejamento e de coleta de informações. Então a gente ainda não está falando de títulos, que tipo de ativo eu vou botar na carteira. A gente está falando mais sobre objetivos, sobre coletar as intenções, perceber as intenções do investidor, certo? Perfeito, tá Então, ótimo, muito bom. beleza. Próxima. Próximo, vamos que vamos. Então, peraí, deixa eu virar a tela aqui. Segura aí. Para elaborar a análise do perfil do investidor na fase 3 do processo de planejamento financeiro, o planejador precisa considerar a capacidade e a disposição do investidor em correr riscos. Esses dois conceitos estão relacionados a... Então, peraí, vamos voltar aqui. Essa pergunta cai muito, muito mesmo. Talvez em toda a prova tem pelo menos uma menção a isso, né? É importante ficar ligado. Então, quando você vai fazer a análise do perfil do investidor, você tem que lidar com o perfil de risco dele. E lidando com o perfil de risco, você vai considerar aspectos quantitativos, ou seja, quanto que ele é capaz de assumir de risco. E aí vão entrar várias componentes, né? O tamanho do patrimônio, qual é a necessidade de liquidez, qual que é o grau de imobilização do patrimônio dele, se ele tem boa liquidez ou não tem. Então, percebe, é tudo quantitativo, é tudo número, é tudo análise ali, que eu vou precisar fazer conta, se é que eu posso resumir assim. Isso tem a ver com a capacidade, né? Então, o investidor tem uma boa capacidade de poupança, por exemplo, né? A camarada ganha muito e gasta pouco, sobra muito no mês ali de grana para poupar. Isso permite que ele possa assumir um pouco mais de risco, que ele possa aplicar no investimento talvez de mais longo prazo, que tem alguma carência ali para resgate até, né? Porque ele tem uma capacidade legal de poupança. Não é o dinheiro do pão ali que ele está colocando no investimento. Isso tudo é capacidade. Então, é aspecto quantitativo. Agora, quando você está com fome hoje? Eu, um pouco. Já está no meu horário. Quem me conhece sabe que eu almoço cedo. É a terceira vez que você fala do dinheiro do pão. Pois é, então. Quem me conhece sabe que 12h é o horário que eu já estou na sobremesa já. Então, veja bem, né? Almoço cedo. Aqui o sistema é bruto. Mas, o pedreiro. Exatamente. Agora, então o que eu faço? O que eu falo? O dinheiro da fralda, talvez, é melhor do que o dinheiro do pão? Não sei. Para o dinheiro do pão, vamos lá. Dinheiro do pão, que é uma coisa que a gente quer ali todo dia, né? Então vamos manter o dinheiro do pão. Beleza, quando a gente fala em disposição, aí a gente está falando de aspectos mais subjetivos, né? Então, nas conversas, você consegue perceber se o investidor tem ou não mais conforto em assumir risco, né? Se ele olhar para o home broker dele ali em determinado momento e ver que a carteira dele está tomando um sacode ali, está perdendo dinheiro, como é que ele vai lidar com isso? Ele vai ficar desesperado? Ele vai ficar ligando para o assessor? Ele vai ficar muito afoito e vai sair vendendo tudo sem pensar no que está acontecendo, né? Esse investidor tem uma baixa disposição a correr risco. Tem outros investidores que, por perfil, por características psicológicas, lidam melhor com isso, entendem que o movimento pode ser de curto prazo, entendem que ele está focando no longo prazo e aceita bem lidar com uma fase de perda, inclusive consegue segregar bem a visão sobre investimentos, né? Entende que pode estar perdendo de um lado, mas está ganhando em outro, tem aplicações diversificadas. Eu falei segregar, mas a ideia é você enxergar a sua carteira como um todo. Então, estou perdendo aqui, mas estou ganhando ali. Então, esse tipo de investidor tende a aceitar melhor o risco, né? E aí falando de aspectos psicológicos. Então, quando a gente fala de capacidade, é aspecto quanti, é número, é o quanto o investidor pode assumir de risco. Quando a gente fala em disposição, é quanto o investidor quer assumir de risco, né? E aí, o que a Planejar recomenda? A Planejar recomenda que o planejador tem que honrar a capacidade e educar a disposição. Por que isso, né? Quando a capacidade é maior do que a disposição,
geralmente não tem grandes problemas. O problema maior é que a rentabilidade do investidor podia ser melhor. Agora, o problema está em quando a disposição é maior do que a capacidade. Então, o investidor tem um orçamento super espremido ali, né? Não tem reserva de emergência, tem pouca capacidade de poupança e quer fazer estratégia com opções, quer operar descobertos. O cara pode ter uma perda que extrapola aquilo que ele investiu na operação, né? E, portanto, os riscos aumentam muito. Então, ele é muito disposto a assumir risco, mas pouco capaz. Por isso que tem que educar a disposição, tentar fazer ela convergir para a capacidade. Mas a capacidade é quem manda mais para evitar desastres aí financeiros, né? Então a âncora é a capacidade, né? A Exatamente. está aqui, você educa para as coisas estarem alinhadas. Exatamente, o melhor possível, né? Nunca vai bater uma com a outra, a gente está falando de pessoas, né? Mas sempre procurar agir para não prejudicar o cliente. O que não prejudica o cliente? Mirar um pouco mais na capacidade, que aí evita problemas financeiros, né? Então vamos olhar para a questão aqui. Então a gente já leu o enunciado, né? Então os dois aspectos aí, capacidade e disposição em correr riscos. Então vamos lá. Esses dois conceitos estão relacionados a, então, alternativa A, aspectos psicológicos e o nível máximo de risco a que a carteira pode atingir, respectivamente. Então, aqui está dito... Professor, o que é respectivamente? Então, a prova adora um respectivamente, né? É o seguinte, ela te apresenta duas informações. Quando está dito respectivamente, significa que na resposta, primeiro tem que vir a resposta da primeira informação e depois vem a resposta da segunda informação. É na ordem como foi apresentado, né? E a prova adora fazer isso. Se você não prestar atenção, é capaz de dar uma escorregada, certo? Mas que cabeça brilhante! Então é bom. Tá engraçadinho hoje, né? Vamos para a questão aqui. Então vamos lá, ó. Alternativa A, aspectos psicológicos e nível máximo de risco que a carteira pode atingir, respectivamente. Então vamos lá. O que a gente falou primeiro no enunciado? A gente falou capacidade. Capacidade, certo? Então, capacidade relaciona com o quê? Com a primeira coisa dita pela alternativa A, aspectos psicológicos. Já está errado, né? Aspectos psicológicos têm a ver com disposição. Então, a gente risca aí a alternativa A. Alternativa B, risco máximo, nível máximo de risco que a carteira pode atingir e aspectos psicológicos, respectivamente. Então, vamos lá. A gente falou primeiro em capacidade. Nível máximo de risco que a carteira pode atingir. Perfeito. Quando a gente fala em capacidade, a gente está falando do risco que aquele investidor pode assumir. E disposição é o que ele quer assumir. Certinho aqui com a alternativa B, né? Capacidade é nível máximo de risco que a carteira pode atingir e disposição são aspectos psicológicos, respectivamente. Então, a alternativa B é a alternativa correta. A C fala aspectos psicológicos. Não é só isso. Tem a ver com aspectos quantitativos também, objetivos. E a D fala só do nível máximo de risco que a carteira pode atingir, também não é isso, porque envolve também aspectos psicológicos, certo? Então, são essas duas questões aí que eu tinha preparado para esse nosso momento, né? Sempre lembrando, então, capacidade é número, é quantidade, é cálculo de risco ali e retorno estimado e tentar achar a carteira ótima aí, que tem a melhor relação risco e retorno, de acordo com o orçamento daquela pessoa, capacidade de poupança e tudo mais. E disposição tem a ver com o conforto do investidor em assumir risco ou não. Isso aí vai cair na prova, tenho certeza que vai. Então, disposição liga com o aspecto psicológico, justamente porque essa questão do conforto. É isso aí, exatamente. Disposição tem a ver com a percepção que o próprio investidor tem do nível de risco que ele quer assumir, e aí tem a ver com coisas mais subjetivas, né? Entra muito finanças comportamentais nessa parte. Né? Legal, muito bom. Lá. O Elias está dizendo parabéns, Eduardo. Parabéns, você acertou. Muito obrigado. É isso que ele está dizendo. Parabéns, você acertou. Eu acertei, mas eu já sabia a resposta, então fica fácil, né? Trapaceiro. Fui eu que fiz a questão, inclusive. Trapaceiro. A gente tem essas coisas, né? O que a gente não faz pela audiência? Gostei muito da sequência. Mira na sequência. Mira na sequência. Honre a capacidade. Uhum. Eduque. O que mesmo?
À disposição. À disposição. Exatamente. A capacidade, ela é quant, ela mensura o risco, não é? Ela está ligada a uma âncora de risco, né? Que aquela família ou o cidadão pode assumir, né? E a disponibilidade, que é o que você vai educar, é um aspecto psicológico. Psicológico, é isso aí. Você vê como fecha, como faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu sempre achei que tudo isso era um chute, era mimimi. Daí você vê a importância das finanças comportamentais, porque as finanças comportamentais, elas vêm justamente para entender que o investidor não é aquele ser racional que tinha sido proposto pela teoria neoclássica, né, teoria moderna de finanças, mas sim ele está o tempo todo sujeito a questões emocionais, a rompantes ali que levam ele a tomar uma decisão que não é a mais... Rompantes. Ele tem uns rompantes, ele explode assim e toma decisões... Ele rompe, basicamente, é isso. Para tomar uma decisão que não é a mais eficiente. A gente faz isso o tempo todo, não só com finanças, né? Com um monte de outras coisas. Consumo é muito assim, né? Gastos, né? Como é que eu controlo minhas finanças pessoais, né? Então não é só com investimentos, não. E aí as finanças comportamentais vêm tentar corrigir, justamente fazer a disposição convergir para a capacidade, né? É muito legal, tá tudo amarrado, né? Bem bacana. É aquela velha história, né? Sabe como você economiza ao entrar numa livraria? Não entrando, não comprando. Pois é. Aí, para quem tá assistindo a gente que gosta daquela série lá, eita, alguém não seguiu o conselho aí. Como diz o pai do Chris, naquela série Todo Mundo Odeia o Chris, se eu não comprar nada, o desconto é maior. Olha só, é o que está escrito na minha carteira aqui, ó. Boa. Cara, é o melhor. Deixa eu mostrar de frente aqui, ó. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. É isso. É assim e marketing mexe com isso, né, cara? O marketing mexe muito com essa ideia. Mostrar para você que tem um baita desconto, mas você nem precisa do negócio e às vezes... isso. Vai criar necessidade. E eu sou uma presa fácil aí para marketing de livro, né? Quando a Amazon me manda e-mail falando que tá tendo promoção de livro de determinada categoria que eu gosto, putz. O Simples mandou aqui, ó. Ou se eu não preciso, está caro. Muito bom, é isso aí. Boa, é isso aí também. Garcia BR... Desculpa, você ia falar? Não, manda ver. Garcia BR tá falando, o professor Felipe comeu palhacitos, dupla fantástica. Hoje a gente é normal, ele faz isso. Hashtag sextou, ama. Sextou, mano. Sextou. Vamos fazer alguma coisa amanhã? Não vamos, nada de diferente, mas é sexta-feira, né? Mano, amanhã é os pés pra cima, né? Os pés pra cima, seriado na TV, vamos que vamos. Nem. Tem o US Open, hein? O US Open tá na fase final. Olha, é verdade. Tênis. É verdade. Tá aquela maravilha de sempre, mas é sempre o US Open. Então não perca, Djokovic desclassificado. Djokovic saiu dando bolada na galera, isso não foi legal. Acertou a juíza, né? Mas tudo bem. Acontece. Gente, obrigado aí pela audiência. Não esquece, quem está se preparando para a prova da Ancor, às 18 horas a gente tem o Momento Ancor, tá certo? Vai ser um sextou mais forte ainda, porque vai estar mais perto do sábado, né? E assim, clima de happy hour aí pra gente se divertir um pouco mais, tá bom? Obrigado aí para quem estava online agora, obrigado para quem vai assistir depois. Aproveita para assistir esses momentos que eles estão bem legais, né? Acaba sendo um resumão. Se você não está matriculado ainda no curso do Mundo Financeiro, aproveite para se matricular. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba. É isso aí, pessoal. Muito bem. Valeu. Obrigado pela... Para quem acompanha só o CFP, até segunda-feira. Tamo de volta. Tchau, gente. Valeu. Valeu, abração.